Fala galera, notícia urgente. Antônio Oliveira acaba de ser demitido do cargo de técnico do Sport Clube do Recife. A decisão foi tomada nesta quarta-feira após uma longa reunião entre a diretoria de futebol, o executivo, o Thiago Gasparino, o Henrico Ambrosini, que é o diretor-geral de futebol, a diretoria do Sport Clube do Recife, juntamente com a comissão técnica rubro-negra. Então, Antônio Oliveira está fora do Sport Clube do Recife. Foi a mais rápida passagem de treinador no comando do cargo de técnico do Sport Clube do Recife nos últimos tempos. Ele superou, inclusive, o Guto Ferreira, que em 2024, o ano passado, comandou o clube em apenas 5 jogos. O Antônio só fez 4. Esse é mais um demitido da vassourada do Sport Clube do Recife. Eu gravei um vídeo aqui, no vídeo anterior, aqui na playlist do esporte. Vocês podem acompanhar quem já deixou o clube. 5 jogadores já deixaram o Sport Clube do Recife, cargos que estavam estrategicamente montados ali na captação de jogadores, preparador de goleiro, e agora o treinador Antônio Oliveira, que estava sem clube, na verdade. Desde que ele tinha sido demitido do Corinthians, ele não tinha clube desde o ano passado. E aí acabou vindo para o Sport Clube do Recife e agora não é mais treinador do Leão da Praça da Bandeira. O detalhe é o seguinte: foram apenas 4 jogos. E a demissão dele se dá um dia depois do Thiago Gasparino, executivo de futebol do Sport Clube do Recife, que chegou recentemente ao clube, ter dito na entrevista coletiva de que o Antônio Oliveira estava mantido no cargo e que era um cargo que estava mantido pela evolução do Sport Clube do Recife. E ele falou bem, evolução nos números. Quer ver? Roda aí. Cara, nós temos que ir agora resolver esse problema a curto prazo, né? O problema a curto prazo agora é a gente dar esse equilíbrio dentro do elenco. Foi-se montado um elenco totalmente diferente dentro do modelo de jogo que o Antônio é acostumado a trabalhar, e é por isso que nós estamos muito focados para dar esse equilíbrio dentro do elenco. Nós acreditamos que com esse período da intertemporada nós realizaremos um grande trabalho e também um trabalho de confiança para aqueles atletas que aqui estão. Eu acho que precisamos retomar essa confiança. Sabemos que é difícil o torcedor escutar isso, porque os resultados não estão vindo, mas nós também temos que ter tranquilidade nesse momento para tomar as melhores decisões. Então esses ajustes estão sendo feitos, vão ser feitos, para que a gente possa potencializar o trabalho daqui para frente. Os pontos que fazem você acreditar que... Os pontos foram que, desde a chegada do Antônio, isso é dados, tá? GPS. Nós trabalhamos muito em cima de estatística, de dados. Houve uma melhora de 35% nas cargas de treinamentos e de 15% em volumes de ações de alta intensidade. Isso é científico, isso é dados. Então a gente está vendo uma melhora, mas a melhora não é da noite para o dia. Nós não vamos conseguir consertar algo de 5 meses que se passou em uma semana, 2 semanas. Nós identificamos esses pontos e agora nós estamos trabalhando para corrigir, para potencializar, para a gente conseguir aí dar sequência na temporada, para a gente seguir forte. Outra curiosidade dessa demissão do técnico Antônio Oliveira. No último domingo, na entrevista coletiva, que também está aqui no canal, vocês podem rever em vídeos anteriores, o técnico Antônio Oliveira, após a derrota para o Mirassol, chegou a dizer que só fica no esporte quem tiver vontade de ficar, quem tiver insatisfeito, que saia. E nós temos esse trecho aqui, porque a frase que ele usou foi o seguinte: só fica no time quem estiver comprometido com a causa. Eu separei esse trechinho aqui junto com a nossa equipe de edição para a gente relembrar como foi a última coletiva do técnico rubro-negro. Põe no ar. Eu acho que, e já o comuniquei aos jogadores, incluindo eu, mas há muita gente envolvida, de que o que fizemos até aqui é insuficiente. E só vai ficar aqui
quem for comprometido com esta causa, com a história e com os valores deste clube, porque há muita gente envolvida, que tem paixão pelo clube e que muito dos seus estados de humor e muito dos seus dias dependem das vitórias ou não do Sport. Portanto, eu não vou em nenhum momento permitir que isso aconteça e os reajustes vão ser feitos para estar enquadrados com a competição. Agora vamos relembrar a campanha do Antônio Oliveira no comando do Sport Clube do Recife. Ele estreou naquele jogo contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, na entrevista coletiva de apresentação que aconteceu em pleno sábado. E eu lembro bem porque estivemos lá e transmitimos ao vivo. Eu perguntei ao Antônio Oliveira, 2 dias de treinamento da sexta e o treinamento do sábado, são suficientes para colocar o time em campo no domingo? Porque eu tinha feito um comentário aqui no canal afirmando que o correto seria o César Lucena, que treinou o time na segunda, na terça e na quarta e na quinta, porque ele chegou na quinta noite, que antecedia esse jogo contra o Cruzeiro. César Lucena tinha treinado com bola, tinha armado o esquema do time. Por que não deixou o César Lucena e colocava ele ali num camarote, no ar-condicionado, em qualquer lugar da Ilha do Retiro para acompanhar esse jogo? Mas não, deu o treinamento da sexta, foi conhecendo ali cada jogador, deu o treinamento do sábado após a coletiva e no domingo foi o jogo. Ele fez, inclusive, uma modificação absolutamente esdrúxula. Colocou o Matheus Alexandre, que já tinha sido atleta dele no Cuiabá, e bancou a titularidade do Matheus Alexandre. Ou seja, muitas jogadas da equipe do Cruzeiro saíram nas costas da lateral direita do Sport Clube do Recife. Primeiro erro já foi ali de cara. Primeiro erro já foi ter comandado o Sport no banco de reservas, tá? E aí, 4-0 para a equipe do Cruzeiro. Uma humilhação para o Sport Clube do Recife. Mas foi o primeiro jogo. Vamos para o segundo. Aí vem a partida contra a equipe do Ceará. 2-0 em pleno Castelão. Sport absolutamente perdido. Sport jogando mais uma vez com 3 zagueiros, depois de ter afastado ali o Matheus Alexandre, o Gustavo Maia, os primeiros jogadores, inclusive, que começaram naquela vassourada do Sport Clube do Recife, né? Então, 2-0 para a equipe do Ceará. Aí vem o jogo contra o Internacional, na Ilha do Retiro. O Internacional, inclusive, com time mesclado. O Sport sai na frente, mas toma o gol de empate. 1-1 o placar do jogo. E lógico que ninguém saiu satisfeito com a apresentação do Sport Clube do Recife. Aquele gol foi para iludir o torcedor. Inclusive, se voltar um pouquinho mais atrás, no jogo contra o Cruzeiro, naqueles 4-0, com 20 minutos, Antônio Oliveira foi chamado de burro pela torcida. Eu nunca vi um treinador ser chamado de burro na estreia. Nunca vi o treinador ser chamado de burro logo na estreia, comandando um time de futebol. Mas aconteceu, e aconteceu com o Sport Clube do Recife. E aí veio o domingo passado, o jogo às 11 horas da manhã, o Sport de novo com 3 zagueiros, e o Sport de novo perde o jogo. 1-0. O gol, inclusive, saiu de pênalti. Um pênalti que foi ali do Igor Cariús, em cima do Pablo, do Ramon, e aí acabou que pênalti, Reinaldo cobrou, bateu, 1-0, placar final. Foi o último jogo do comando do Antônio Oliveira no Sport Clube do Recife. E aí a diretoria rubro-negra mandou uma nota oficial que eu vou ler na íntegra aqui, tá certo? O Sport Clube do Recife informa que após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira entre a diretoria de futebol e o técnico Antônio Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal. Desta forma, o clube comunica oficialmente o desligamento do treinador Antônio Oliveira e de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarim, Vitor Couto e Fábio Miguel.
O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, desejando sucesso em futuros desafios. A nota oficial que o Sport Clube do Recife publicou nas redes sociais e acaba de divulgar, na verdade. Vamos analisar os fatos. O Sport está absolutamente perdido nesse campeonato brasileiro. A diretoria que acaba de chegar e que acaba de assumir, o executivo remunerado, o diretor-geral de futebol remunerado, que inclusive contratou uma consultoria, a consultoria do Paulo André, gastando uma fortuna para ensinar a estes diretores a criar formatos, modelos de gestão do futebol do Sport Clube do Recife, onde eu falei isso aqui, já é a terceira vez que eu cito isso. Eu também nunca vi. Se o cara era CEO do Figueirense, Figueirense é SAF, galera. Tá na Série C, é bem verdade, mas é uma SAF. E se a SAF existe, Sociedade Anônima do Futebol, ela cuida do departamento de futebol. Se o cara é CEO da SAF de um clube, por que ele vem para ser diretor-geral de um clube e tem que contratar uma consultoria para ensinar modelo de gestão? Gente, tá tudo errado no Sport Clube do Recife. Tudo errado. Alguém tem que tomar uma providência e botar ordem na casa. Não é uma empresa de consultoria que vai ensinar os caras, não. Não era para ter trazido o Antônio. Tudo bem, vamos dar o crédito que o Antônio Oliveira não foi bancado por essa diretoria que aí está. Tá certo? A ideia de ter trazido o Antônio Oliveira na modinha de treinadores estrangeiros pode pôr na conta do Guilherme Falcão, que ainda está lá na transição, e pode pôr na conta também do André Figueiredo, que também já saiu. Aliás, só o André saiu. O Guilherme Falcão continua dentro do Sport Clube do Recife fazendo a transição. Até quando essa transição vai continuar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, o esporte está se tornando uma vergonha no Campeonato Brasileiro. Está envergonhando o futebol pernambucano, que já é absolutamente castigado pelas nossas irregularidades, pelos nossos problemas. É a pior campanha de todos os tempos. Não tem na história recente de campeonatos brasileiros, neste formato de pontos corridos, uma campanha tão ridícula, tão esdrúxula como essa do Sport Clube do Recife. Alguém tem que tomar uma providência, alguém tem que ser transparente com o torcedor. Porque não adianta o diretor de futebol, o executivo de futebol, dar uma entrevista coletiva num dia, elogia o técnico Antônio Oliveira, diz que enxerga a evolução nos números do Sport Clube do Recife e no outro dia o treinador está demitido. Brincadeira isso, hein, gente? Até quando? Até quando o esporte vai passar esse vexame no futebol nacional? O esporte é um exemplo negativo do que não se deve fazer no futebol nacional. Alguém tem que dar um basta nisso. Alguém tem que chegar e admitir, botar a cara a tapa, ser transparente com o torcedor. Não adianta ter soberba. Não adianta dizer, dirigente chegar no microfone e dizer ainda vamos ter uma filinha do perdão por jogadores ruins que foram contratados. Quem tem que pedir perdão à torcida são vocês, dirigentes do Sport Clube do Recife. Quem tem que ir ao microfone e pedir desculpas ao torcedor são vocês, dirigentes do Sport Clube do Recife. A instituição Sport Clube do Recife não merece o que o clube está passando em 2025. É um ano para acabar. Se tiver de ser rebaixado, que seja rebaixado, mas que em 2026 dispute a Série B de forma digna e de forma humilde. Foi o que faltou justamente nesses dirigentes, nessas pessoas que comandam o Sport Clube do Recife. Humildade. Humildade para assumirem que erraram feio no planejamento do futebol 2025. Nós vamos continuar acompanhando o par e passo do futuro do Sport Clube do Recife. Teve essa parada agora para o Mundial de Clubes, são 40 dias. Os jogadores estão de férias.
E aí o Sport agora vai voltar ao mercado para buscar um treinador. E nós vamos acompanhar quem vai comandar o Sport no retorno do Campeonato Brasileiro. E você não perde nenhum detalhe aqui no nosso Multiplay PE. Galera rubro-negra, antes a gente dizia, torcedor, esfria a cabeça, é só um jogo. Agora a gente tem que dizer, torcedor, esfria a cabeça, é só uma temporada. É vergonhosa, é vexatória, mas é só uma temporada. Até a próxima.